Você já viu que o Neymar saiu muito irritado do Maracanã, mas o que as pessoas não te contaram desse jogo? Você vai acompanhar agora. O Neymar foi o centro das atenções em Flamengo 3, Santos 2. É um cara que chama muita atenção, naturalmente, pelo seu talento. Ficou muito irritado com algumas ocasiões da partida, chamou muita atenção da mídia no geral, mas a gente está aqui para te mostrar detalhes do jogo, tá? Como o Neymar foi um cara importante para o Santos e o que ele pôde entregar nessa partida, que foi a primeira dele como titular desde que ele voltou, tá? Eu sou o Matheus Santana, tô com o Vitinhas Dalicani, que produziu essa análise sobre o Neymar, e eu quero saber de você, Vitinhas. Justifica toda essa irritação? Claro que tem uma questão comportamental do Neymar que a gente já conhece, mas o futebol dele chamou atenção também? Acho que a reação da mídia, no geral, ela é justificável pelo que o Neymar fez fora do campo ou dentro do campo, fora da bola rolando. Pela reação dele, pela reação que ele teve ao sair, por tudo isso, tá? É justificável, o Neymar não pode dar esse show que ele deu. Agora, quando você olha para o campo e quando você acompanha os programas esportivos, você pensa, pô, mas o Neymar então não jogou nada, né? Não fez nada pelo Santos contra o Flamengo. Pareceu que ele piorou o time do Santos. Olha, não é essa a realidade, tá? E aí a gente fala de futebol aqui no WTV, a gente gosta de falar de campo e bola aqui no WTV. E quando a gente olha pro campo e bola, é um jogo do Neymar que tentou de bastante coisa, tentou quase que de tudo para fazer o Santos melhorar contra o Flamengo, mas acabou que os jogadores, os companheiros não ajudaram tanto ele. Vamos mostrar tudo isso agora. Isso não é uma defesa ao Neymar, tá? O Neymar foi muito mal na reação que ele teve ao sair, na reação que ele teve com a arbitragem, nas broncas que ele deu no Zé Ivaldo, completamente desnecessárias, completamente. O Neymar vai mal no sem bola, sim, o que já é esperado e é debatido desde que ele chegou ao Brasil, mas com bola não perde o Neymar, gente. E a gente tá aqui para mostrar como ele ainda tem esse talento e que se ele se desenvolver, pelo amor de Deus, fisicamente em algum momento, né, ele tem muito talento ainda para agregar o futebol brasileiro. Essa análise tá bem legal. Antes disso, eu peço para você, torcedor do Santos, você que gosta do futebol do Neymar, você que gosta de futebol e chegou aqui até o nosso canal para acompanhar uma análise bem bacana que o Vitinhas produziu, deixa o teu like, se inscreve no canal que é muito importante e comenta aqui já a tua opinião sobre o Neymar nessa partida, tá? Você entende a reação dele, o que você achou sobre a partida dele, sobre campo e bola, que é o que a gente vai mostrar agora. Bora, Vitinhas? Vamos nessa, vamos começar a entender como rolou o Neymar. É claro que a luz vermelha atrás é porque era na casa do Flamengo, tá? Só pra deixar muito claro pro torcedor. É o tema do jogo aqui, né? né? O tema do jogo, exatamente. Pra gente sentir o clima do Maracanã. É pra ficar né? como se fosse a arquibancada aqui do Maracanã, beleza? Qual que é a parada? A gente começa a entender como o Neymar tava se envolvendo, muito pelo lado esquerdo e muito como um meio-campista mesmo sendo escalado como esse falso 9, né? Ele movimenta por dentro nesse momento, ergue a cabeça e enxerga a passagem. Olha o passe que ele vai dar. É um lance pra mostrar o tamanho da qualidade, do talento dele. O Ayrton Lucas é muito rápido, conseguiu chegar na frente, mas o passe é muito interessante. De novo, esse meio-campista. De novo, enxerga a movimentação do ponta. De novo, de cabeça erguida, ele dá um tapa de perna direita e coloca o Guilherme nessa situação de 1 contra 1. Então, o Santos tinha muito a proposta de transicionar, de atacar em velocidade. E o Neymar foi quem mais conseguiu acionar essa velocidade. Tinham 3 zagueiros, porque o Arão descia entre Zé Ivaldo e Lua Pérez, né? E aí o Lua Pérez sai machucado depois, enfim. Igor Vinícius, João Schmidt, Zé Rafael e Souza, numa linha com 4 jogadores, com Neymar, Guilherme e Barreal. Muitas vezes nessa inversão, o Guilherme para dentro, o Neymar para fora pelo lado esquerdo do campo. E o Neymar até vai inverter com o Souza nesse lance aqui. Mas falta ao Neymar, e o Flamengo marcando nesse 4-4-2, falta explosão física suficiente ao Neymar para que ele consiga tomar uma decisão e passar por uma marcação que está bem encaixada. Se tem o passe no Souza, marcado pelo Varela, ele está pressionado. Se tem o passe do Zé Rafael, marcado pelo Pulgar. Se tem o passe no Lua Pérez, marcado pelo Bruno Henrique. E o Arrascaeta está pressionando o William Arão. Onde é o passe? Lugar nenhum. Ele não tem onde dar essa bola. Até porque os companheiros pouco se movimentam, sim. Mas ele é um jogador que consegue encontrar alternativas suficientes para se livrar desse cenário aqui. Ou pelo menos conseguia. O que ele vai fazer nessa jogada? Ele vai ficar sem opção. Ele não vai saber o que fazer com a bola, ele tenta dar um drible e a marcação do Flamengo já se coloca mais próxima dele, e aí ele não vai conseguir dar esse drible. Quando ele traz para dentro, o Zé Rafael já está em cima dele, ele vai dar esse passe para trás, né? E ele vai acertar a perna do Bruno Henrique, perder a bola para o Santos. Eu falei que seria um vídeo para mostrar a qualidade do Neymar, e mas dá para ver também que falta físico a ele para que ele volte a ter alternativas que ele tinha uma vez na carreira. Aqui ele sai da referência, vem jogar por dentro. E assim, nesse jogo de associação ele é muito diferente. Ele dá esse passe e coloca o João Schmidt livre de marcação, mesmo tomando o tranco por ali. A jogada acontece,
existe a tabela por ali, e aí o Neymar sai livre, ele consegue sair em liberdade. E aí ele consegue, primeiro, a cabeça erguida para tentar encontrar uma opção de passe para mapear o campo, mas, de novo, ele tinha opções. Ele poderia ter colocado, e até destaca o Barreal, acho que é o Igor Vinícius, na verdade, aqui aberto pelo lado direito, mas ele acaba tendo a bola tomada nesse momento. Demorou para entender a opção, demorou para raciocinar o Neymar, que sempre foi um cara que pensou muito na frente no campo de futebol. Aqui, de novo, ele poderia ter a devolução ao Guilherme, tudo bem que é uma jogada complicada, ele demora para dar o passe. Você tem desse outro lado o Souza, ele não tá vendo, ele tá encoberto, beleza? Ele dá esse drible, marcação do Flamengo, já consegue tirar o espaço, já consegue encurtar a distância, ele consegue manter a bola, e por isso que ele tem muita qualidade. O Lua Pérez vem jogar, o Bruno Henrique vai acompanhar ele, o passe poderia ocorrer, ele não dá o passe, ele segura a bola, ele poderia soltar mais rápido essa bola para gerar opções, e aí ele acaba tendo que dividir. Qualidade, fica com a bola novamente. Aí sim, ele abre a jogada no Guilherme e esse lance ficou famoso. Ele toma uma trombada ali do Pulgar, e o Santos, um 2 contra 1 pelo lado esquerdo, ele tá olhando pro juiz. Por que ele tá olhando pro juiz? Né? Sabe, qual que é a necessidade, qual que é o sentido disso? O time dele no ataque numa situação de vantagem. Tem uma jogada onde ele achou uma solução interessante, né? Porque naquele momento que ele perdeu a janela do passe, ele dribla e continua na jogada criando uma boa oportunidade. Exatamente, o Guilherme passou, não recebeu, o Souza tá condicionado a tocar no Neymar, o Neymar dá a bola. Ele dá a bola no Guilherme e vai brigar com o juiz. Isso é inacreditável. Por que ele faz isso, cara? Realmente não dá pra entender, assim, de verdade. E aí o Guilherme fica nesse 1 contra 1. Então, pra mostrar, né? É um cara que tem qualidade, é um cara que mesmo que ele não tenha encontrado boas janelas de passe, porque a movimentação dos companheiros talvez não tenha sido a melhor, ele conseguiu manter a bola, ele conseguiu passar por 3, 4 jogadores e manter o Santos no ataque, e aí ele toma uma trombada, ao invés de continuar no lance, ele cai, briga com o juiz, tudo bem, eu marcaria a falta ali. Mas, cara, reclama depois do lance, né? Não há necessidade para ter esse tipo de reação, principalmente quando o teu time com a bola é em vantagem no campo. Ainda mais o Neymar, né? Que é um cara acostumado a futebol europeu, seleção brasileira, que é a disputa do mais alto nível, joga as principais competições a vida inteira. Lá no Barcelona, no PSG, esse tipo de falta também, se tivesse uma vantagem, não seria marcada, né? Como não foi aqui no caso. Mas uma coisa me chama a atenção, cara, ele tá num momento de déficit físico. Isso é claro para todo mundo, né? Realmente essa é a grande questão que envolve o Neymar, né? A parte física. Ele, bem fisicamente, ele consegue sobressair muito. O problema é que ele tá sempre voltando, né? Exatamente, ele tá sempre voltando. A gente tá sempre no mesmo espiral, voltando, né? De lesão, e aí ele nunca tá bem fisicamente. Quando começa a acelerar, ele lesiona de novo. E assim, a característica dele que você destacou, inclusive aqui, dele segurar demais a bola em alguns momentos, sempre teve na carreira inteira dele. Exatamente. Só que a questão é que eles tinham uma explosão que ele não tem hoje. E aí ele conseguia sair no drible, na genialidade de situações onde ele estava muito pressionado. Hoje ele já não tem mais esse físico. Não é que ele não consiga sair, ele conseguiu sair em um momento aqui. Mas quando ele está muito pressionado, talvez ele não tenha a mesma explosão, de repente, para sair uma marcação muito bem feita. A questão é que mesmo com essa questão deficitária física, ele consegue dar um ritmo bom pro time. Ele é um cara que está o tempo inteiro movimentando, se associando, se aproximando da jogada. Isso é muito benéfico para a equipe do Santos. Falta virar uma chavinha ali, né? Eu não tenho mais o físico que eu tinha há 5 anos, há, sei lá, 6, 7 anos, antes das lesões que começaram a se suceder na carreira dele, né? E acho que ele tem já a chavinha do criador. A gente fez um vídeo para falar do Neymar na chegada dele ao futebol brasileiro e a gente fala em facilitador, né? Para ele ser um dos melhores facilitadores até da história do futebol, se ele quisesse. Mas ele demora a soltar a bola, em muitos momentos ele confia muito no drible, que é uma característica forte do jogo dele, mas que não é mais possível no lado físico que ele está desenvolvendo nesse momento. E aí a gente começa a entender alguns lances em transição do Santos. Aqui você tem um 3 contra 4, né? Você tem uma situação de progressão. E nesse momento o Santos vai seguir com a jogada com o Neymar dominando ela num 4-4-2 do Flamengo com espaço na entrelinha, porque os 3 jogadores atraem a marcação. O Zé Rafael faz um movimento para dentro e o passe que ele encontra entre 2 marcadores, muito bem, recebe de volta, olha a jogada que ele faz, passa por 4 ou 5 caras, Jogadaço. Coloca do lado direito, e ele vai terminar essa jogada cabeceando, ele vai terminar essa jogada depois de um cruzamento interessante do Igor Vinícius. Olha como, se ele é esse facilitador, se ele solta essa bola rápido, se ele dá dinâmica ao time, ele consegue gerar chances de gol. Isso é muito importante, de novo, quase como um volante nesse momento, né? É um cara que domina essa bola nesse momento, e aí levanta a cabeça, olha o passe que ele vai encontrar para a ultrapassagem do Igor Vinícius.
espetacular. A qualidade que ele tem é muito diferente. E aí você tem uma situação de 2 contra 1 na segunda trave. Faltou também o cruzamento acertado do Igor Vinícius. O Souza chega para concluir na segunda trave, mas acaba não conseguindo concluir em gol. Mas é uma jogada, de novo, gerada pelo Neymar. Eu não consigo falar que o jogo dele foi ruim. Olha a situação de contra-ataque do Santos, 4 contra 3. O Neymar posicionado com a bola nesse momento. Ele conduz, ele entende, ele levanta a cabeça para encontrar a melhor opção do passe. Ele vai virar essa bola lá do lado direito, com a perna esquerda, sem fazer força alguma. Você tem um 4 contra 2 na segunda trave nesse momento. O Santos conseguiu gerar transições, o Santos conseguiu gerar ataques perigosos, né? E essa jogada é até interessante. Olha a inteligência dele. Ele dá o gato aqui, ataca as costas do Pulgar, recebe do Guilherme nesse momento, mas aí, minha impressão, falta agilidade para ele. Falta velocidade para ele tomar a decisão, ter o raciocínio. É o ritmo abaixo, né? É o ritmo, e é natural de um cara que perdeu muito tempo lesionado. De novo, Flamengo, bem posicionado com 2 linhas de 4, com o Neymar com a bola nesse momento. E aí, não faz sentido ele acelerar. O Flamengo está pressionado, né? Ele combina nesse momento, traz a bola para dentro para passar pela marcação. E olha a qualidade que ele tem. O que é realmente impressionante, tá? Levanta a cabeça, enxerga opções de passe, ele como esse articulador, como esse criador, e olha como ele vai conseguir colocar uma bola aqui pro lado esquerdo do campo, sem fazer nenhuma força. Com muita qualidade, um passe muito interessante que gera 1 contra 1 do Souza com o Varela. Então é um jogador que nesse papel de articulador, nesse papel de um jogador qualificado, ele ajuda muito o Santos. Só que o Santos fica limitado, muitas vezes, a só procurar o Neymar. E aí, no segundo tempo, isso passa a acontecer cada vez mais. Essa virada acontece com o Souza, eu acelero e ela volta no Neymar. Ele coloca com o Zé Rafael a bola. Ele vai ficar bem bravo nesse lance, né? O Zé Rafael vai dar esse passe por dentro, o Neymar passa livre para receber e ele não recebe. E aí, os companheiros também não ajudaram nesse momento. E o bom tempo tinha que ter feito... Lógico, ele fica bravo ali, né? Fica, dá a bola embora de mim, né? Tá pra ele é algo muito simples, né? Exato. Para os outros, muitas vezes, não é. E aí, o Santos, muitas vezes, fica buscando só jogar com o Neymar, né? Ele toca e recebe de novo, toca e recebe de novo. Aqui ele tocou, vai receber do Guilherme, vai colocar a bola no Souza. O Souza vai dominar, vai devolver no Neymar, né? Domina e devolve, beleza. Neymar vai dominar, vai dar a bola em outro companheiro e vai receber a bola de volta. Olha a bola que ele dá por dentro e aí a tentativa de devolução, um lance que é muito difícil, tá, para devolver. Mas também essas reclamações do Neymar cada vez mais condicionam isso, né? Pô, se eu não der a bola no cara, o cara vai ficar bravo comigo. E aí que eu falo de sem bola, né? O Santos marcando nesse 4-4-2, na verdade é um 4-4-1, vamos combinar, porque o Neymar mal conta aqui. O Neymar não marca, o Neymar não se doa defensivamente pelo clube, né? E olha como ele tá amarrando a chuteira, tá andando, tá no marasmo. Isso é começo do jogo, tá? É comecinho da partida. Quando tá todo mundo inteiro, ele no marasmo, o Santos agora num 4-4-1 com o Guilherme por aqui, o Neymar se colocando. Aí beleza, a bola vai pra próxima, ele até faz a sombra por ali. Mas, sabe, eu entendo que não é o papel do Neymar. Eu realmente entendo. Mas ele pode mostrar mais que isso. Ele pode minimamente tentar. É um desafio para ele mesmo. Exato. Um desafio para ele mesmo, para ele Exatamente. tentar realmente se superar nesse aspecto, né? Porque, cara, tecnicamente ele já é um jogador sem limites. Né? Agora, na parte de entrega sem bola, ele pode se desafiar isso também. Ainda mais quando se fala em seleção brasileira, que é o objetivo dele, né? E que é, como diz o próprio Ancelotti, um time baseado em pressão. Um time que vai pressionar o adversário até... E quando não der mais para pressionar, ele vai trocar e vai continuar pressionando. E o Neymar, assim, ele só se afasta de jogar pela seleção brasileira numa Copa do Mundo na próxima temporada. E a gente vê, né? Não tô falando que o gol do Flamengo foi culpa do Neymar, tá? Mas olha como um erro de pressão causa o gol do Flamengo nas costas da zaga. Existe a demora, a condução acontece, esse passe de quebra de linha vai acontecer porque tem liberdade o Danilo, o Arrascaeta é craque de bola, vai colocar essa bola nas costas da zaga, e aí é um abraço, né? Aí você não pega mais o Carrascal na velocidade. Então, um erro de pressão, um erro de uma pressão que faltou intensidade, conseguiu gerar o gol do Flamengo. E o gol do Santos, gol do Lautaro Dias, vai ser gerado a partir de uma pressão que funciona sem o Neymar no campo. Que aí sobem os dois que entraram, o Robinho Júnior e o Lautaro, fecham esse lado direito da defesa do Flamengo, o Robinho sobe nesse momento, o Lautaro Dias se aproxima, o Santos vai roubar essa bola, e na sequência da jogada, o Santos vai conseguir, num ataque muito rápido, com o Flamengo sem conseguir se recompor a sua defesa da melhor maneira, criar essa situação de 4 contra 4 primeiro, a finalização do Robinho Júnior, a defesa do Rossi, e aí, na sequência do lance, o gol do Lautaro Dias. Não é que o Neymar não faria esse gol, ou esse gol não sairia se não tivesse o Neymar no campo. Talvez saísse. Não é que o gol do Carrascal foi culpa do Neymar que não estava pressionando. Não foi. Mas é para mostrar exemplos desse jogo que a postura defensiva do Neymar
ela é prejudicial completamente ao Santos. Não exatamente nesse lance, mas no contexto geral do jogo. E a postura pós-Neymar, de um Santos de mais intensidade, de mais pressão na saída do Flamengo, gerou 2 gols. Esse é um exemplo de um gol saindo logo depois de uma roubada alta no campo de ataque, né? E aí eu te pergunto, né, sobre seleção brasileira, não tem como fugir, né? Até porque o próprio Ancelotti, ele foi perguntado repetidamente sobre o Neymar, ele disse que não se incomoda sobre isso, né? O grande craque aqui do Brasil, né? Mas ele falou que enxerga, de repente, o Neymar fazendo essa função de falso 9, né? Talvez ali surgisse uma oportunidade para o Neymar desempenhando esse papel. Você acha que o Neymar pode exercer essa função? E daí, é claro, esse debate físico vai sempre existir, né? Lógico. Porque até a Copa a gente vai tentar acreditar, botar fé no Neymar, porque é um cara diferente tecnicamente. Então, tirando a parte física, se ele estiver bem, se ele conseguir realmente chegar no seu auge possível do momento para a parte física, você acha que ele pode desempenhar essa função? O Neymar, se ele estivesse jogando como jogava o Messi em 22, se ele estivesse atuando até o nível que ele mostrou, por exemplo, em 2015, quando perde a bola de ouro, pelo menos para mim, injustamente, ele, se não marcasse, estivesse jogando essa bola, eu acho que ele poderia ser chamado sim. Porque, beleza, é um cara que, tecnicamente falando, desequilibra completamente em qualquer cenário. O Neymar, dessa bola, que é uma bola muito bem jogada para o futebol brasileiro, mas que é um jogo de baixa intensidade e de falta de alternativa em muitos momentos, não é o Neymar que define cenário. E eu não vejo o Ancelotti se privando de pressionar toda hora para ter o Neymar no campo. E até pensando, né? Esse Brasil do 4-2-4, o Neymar briga com Cunha, titular do Manchester United, com uma temporada muito boa na Inglaterra, com o João Pedro, titular do Chelsea, e viveu um jejum, é verdade, e voltou a fazer 2 gols nas últimas rodadas de Premier League, né? Com o Richarlison, que voltou a fazer gol, e para mim o Richarlison não tem que ir também, mas quando você olha para o Caio Jorge no Brasil, para o Vitor Roque jogando o que está jogando no Palmeiras, o Neymar não joga mais que nenhum desses caras, tirando o Richarlison, e talvez nem isso, né? Então, assim, eu não consigo pensar no Neymar hoje na seleção brasileira. E não consigo pensar que o Neymar, nesse estado físico, possa ser convocado à seleção brasileira, mesmo sendo um excelente jogador tecnicamente falando. Dito tudo isso, o jogo dele contra o Flamengo não foi ruim. E muito se pintou que o Neymar não fez nada em campo no Maracanã. Ele fez muito, inclusive, pelo Santos. O Santos não conseguiu aproveitar. E aí saiu os 2 gols depois da saída dele. Para mim, é sim resultado de um Santos que passa a pressionar melhor, mas não sei se é só a saída do Neymar que faz com que os gols aconteçam no finalzinho da partida. Eu tô com você nessa. Acho que ele fez uma partida boa no Maracanã contra o Flamengo e acho que a questão da seleção brasileira só depende dele. Sim. Só depende dele, assim como só dependia desde o começo, né? Porque tecnicamente ele é um jogador absurdo. Ele é um cara que pode fazer o diferente. A questão é sempre voltar nessa parte física, né, Vitinho? E a gente parar para conversar sobre Neymar de novo, depois de um turno, desde que ele resolveu a última partida da carreira dele, que foi contra o Flamengo na Vila Belmiro, 1-0 pro Santos. Emblemático, né? É emblemático. É um jogador que tá um turno mais agora, sem conseguir resolver um jogo. É muito complicada a situação do Neymar. E assim, né, Vitinho? Faz 1 ano que a gente tá com o canal e do nossos primeiros programas de debate aqui era a questão física do Neymar. Exato. E de novo a gente tá voltando aqui um ano depois falando do físico do Neymar. Não mudou absolutamente nada, mas a gente quer saber de você, torcedor, que acompanha aqui o nosso canal, o que você achou dessa atuação do Neymar, se faltou alguma coisa, o que você achou agora detalhadamente da função dele dentro de campo, se achou que foi exagerada a repercussão da mídia ou não, o que você acha do Neymar na seleção brasileira, ainda há um caminho, fala pra gente aqui nos comentários e, é claro, peça teu like, a sua inscrição que é muito importante. Espero você no próximo vídeo. Um abraço.